Oi, pessoal do grupo, tudo bem com vocês? Bom, obrigado aí, João. A postagem, acho que de fato foi oportuna. Espero que tenha ajudado o pessoal também a ter noção sobre outras coisas. Eu falei um pouco demais, mas eu acho que se você assistir mais de uma vez os trechos, alguns trechos, talvez vocês consigam realmente tirar coisas que, enfim, possam ajudar vocês. Mas eu estou respondendo principalmente porque o João fez um comentário sobre a questão dos refúgios, né? E eu acho que, de fato, assim, não que eu seja o dono da verdade, mas eu já me meti nessa história, já tive alguma experiência e se ajudar aos outros é compartilhar, eu vou fazer isso agora então também. Então a questão é a seguinte, de fato, a questão de 1 ano e quase 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás mais ou menos, a gente fez a proposta de se ter um grupo de pessoas vivendo no mesmo ambiente, mas com uma blindagem em termos estruturais bastante sofisticada, enfim. A ideia era formar um grupo que financiasse a construção de bunkers, tal. Para a gente não alongar muito a história, eu vou direto nos pontos. A primeira situação que a gente encontrou ao propor isso foi exatamente a questão do comportamento das pessoas. Teve gente achando que eu estava querendo vender terreno, ganhar dinheiro nas costas dos outros, enfim, foi um desastre. Imediatamente, eu e minha família recuamos da proposta, né, e seguimos o nosso caminho de forma mais solitária. Então, primeira lição que a gente aprendeu, por mais que você queira viver em comunidade, o grande, principal desafio vai ser lidar com as pessoas, né? Vai ser lidar com o ser humano. Como a gente vinha comentando, e isso todo mundo já viu, sabe, e até de repente está vivenciando de alguma forma, o ser humano, assim como o planeta, está mudando de maneira muito drástica, muito violenta, sempre migrando para o pior, infelizmente. Então, juntar pessoas que estejam com seus comportamentos em alteração, num mesmo espaço, vivendo sob a pressão de uma alteração de clima, uma alteração na física do planeta, no comportamento das coisas, é sentar sobre uma bomba esperando que ela exploda a qualquer instante. Infelizmente, foi essa a conclusão que eu e minha família chegamos. Tá? Portanto, eu acredito, e aqui eu vou começar aquilo que o João às vezes fala, eu fico pedindo desculpas, mas é verdade, é que eu não quero impor minha verdade para ninguém, eu estou apenas participando vocês do que eu já vivi, junto com a minha família, e do que nós já nos arrependemos, e em partes o que nós já estamos fazendo para contornar essa situação. Então, me desculpem, tá, de colocar a coisa dessa forma, mas é o seguinte, a partir daquele momento, e depois que a gente pensou muito, repensou essa situação toda, nós entendemos que era melhor nós seguirmos numa iniciativa independente, ou seja, eu vou cuidar de Renata, Bianca, quem mais tiver ali da família querendo e precisando de ajuda. E para isso, eu preciso de uma terra para plantar, eu preciso de um manancial de água, eu preciso ter fonte de água, eu preciso ter um local para poder plantar a minha comida e criar aquilo que eu eventualmente for comer. E isso nós já providenciamos. Então, essa é a nossa única preparação. Eu vou ser muito honesto com vocês. Sim, a Tata falou aqui do lado, ela falou armazenar alimento, tal, claro, isso é inerente, isso quem puder fazer. Agora eu vou dar mais uma informação que realmente é importante. Eu vou ser muito sincero e peço desculpas mais uma vez da minha sinceridade. Não vai ter bunker que dê conta quando de fato as principais mudanças começarem a acontecer por conta da interferência gravitacional desse corpo em aproximação. Na hora que ele estiver bem próximo do sistema solar, efetivamente falando, as interferências vão ser pesadas. O nosso dia vai mudar demais. O dia, a noite vão mudar, o comportamento dos oceanos, o comportamento do clima, então, vai estar de cabeça para baixo, vai ser uma loucura enquanto ele estiver atravessando. A interferência gravimétrica é algo que mexe com a essência e o equilíbrio de todo o corpo celeste. Então imagine
imagina nós aqui. Imagina o único planeta do sistema solar cuja vida é saltitante, é vibrante como a nossa, a vida, o reino animal, o reino vegetal, são vívidos, né? E dependem tanto do equilíbrio da questão atmosférica, com a questão hidrológica e daí por diante. Você imagina o que não vai acontecer. Então, nós entendemos que não vai haver bunker que dê conta disso. Por isso, e confiando no Criador, agora eu vou dar uma de João aqui, hein? E confiando no Criador, o que a gente vai fazer é cuidar da nossa alimentação, porque a gente sabe que até chegar a esse ponto máximo, a sociedade humana já colapsou. Ou seja, a gente não vai ter mais dinheiro funcionando, não vai ter mais mercado operando, não vai ter mais produtor produzindo. Então, se eu tiver condições de produzir num cantinho, num pedacinho de terra e guardar, a gente vai conseguir se segurar por algum tempo. E quem sabe, se for da vontade e do planejamento do Criador, que a gente sobreviva àqueles que tomarem, como a formiguinha, né, que durante o inverno, o tempo chuvoso, ela vai estocando e se fecha lá dentro, fica quietinha. Se a gente imitar a natureza nesse sentido, quem sabe a gente não consegue transpassar essa, entre aspas, tempestade que vai haver de mudanças no nosso mundo e que vai afetar diretamente as nossas vidas. Então, é assim que a gente pensa, justamente por conta do que o João perguntou e pediu para que a gente se colocasse. Então é isso que a gente está fazendo nesse exato momento. A gente está organizando, como a gente chama aqui, Tata, a nossa roça, certo? Porque sem ela vai ser mais difícil de atravessar o mau tempo. Como é que é? O maior desafio é... Assim, e a gente, obviamente, superar a nossa psique, que também vai tendendo ao desequilíbrio em função do que a gente vai já está assistindo hoje e vai continuar assistindo. Mas é isso aí, acho que o resto vocês já dominam bem, tá bom? Então, um grande abraço a todos e dúvidas, e vocês fiquem à vontade para perguntar, e desculpe qualquer coisa se eu fui um pouco direto, e enfim, tá bom? Grande abraço a todos.